Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa noite para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para essa ocasião, temos um tema que Miguel me deu aqui, é o tema para essa noite, a escolha de Deus. E este tema tem tanto que até todo o tempo que tomei ali escrevendo ainda não pude terminar tudo. E vamos ver nesta noite algumas coisas sobre este tema, a escolha de Deus. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 10, versículo 15 ao 17, onde nos diz: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos e escogió. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como hoje se vê. Ou seja, aqui Moisés está falando ao povo hebreu de como Deus escolheu, se agradou dos pais do povo hebreu, que são Abraão, Isaque e Jacó, e os patriarcas. E vejam vocês, semente deles, e escolheu depois deles, semente deles escolheu depois deles de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Tomamos as palavras ditas aqui, semente deles escolheu depois deles. A escolha de Deus é o nosso tema. Podem sentar, queiram ter a bondade. Porquanto Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó, vejam vocês, e os amou. Agora a descendência deles tem a bênção de ser uma descendência escolhida por Deus, por causa dos pais que foram escolhidos. E agora, Deus diz ao povo hebreu, a descendência de Abraão segundo a carne, em Êxodo capítulo 19, versículo 4 ao 6. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, sereis minha propriedade peculiar,
dentre todos os povos, dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E isso foi o que Deus disse a Moisés que dissesse ao povo hebreu. E agora vejam como Deus escolheu a nação hebraica para ser um povo muito especial. Uma nação escolhida por Deus e criada por Deus. E agora, Deus disse para que fosse um povo, uma nação de sacerdotes. E vejam como Deus estabeleceu no meio do povo hebreu um tabernáculo, o qual Moisés construiu, no qual Deus se manifestava e o qual representava o templo de Deus no céu e também representava a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra representa o templo celestial. E por isso é que, assim como esteve a manifestação de Deus no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, encontramos que Deus esteve construindo, Cristo esteve construindo um templo espiritual que a sua igreja esteve em sua igreja de era em era. E esteve se manifestando de era em era por meio dos mensageiros que ele enviou. Os mensageiros das 7 eras da igreja entre os gentios e lá entre os hebreus, aos apóstolos, os quais ele enviou. E agora, para o último dia, depois de passadas as 7 etapas ou eras da igreja gentia, a sua igreja diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. E agora é na igreja do Senhor Jesus Cristo que esteve a manifestação de Deus de Jesus Cristo, desde o dia de Pentecoste em diante. E agora, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo é um novo templo que Cristo está construindo. Um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo. E está sendo construído, criado por Deus com seres humanos que são pedras vivas, das quais São Pedro nos fala em sua primeira carta. E segundo capítulo, 1 de Pedro, capítulo 2, onde nos diz, versículo 4 em diante: chegando-vos para ele, pedra viva. Ou seja, Cristo é a pedra viva, a pedra que os edificadores rejeitaram. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora vejam vocês, nós também, como pedras vivas. Cristo é uma pedra viva, a pedra viva. A pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram e se tornou cabeça de ângulo. E agora os crentes nele são pedras vivas também. Assim como ele é rei dos reis e senhor dos senhores, nós somos reis também com ele. E assim como ele é o sumo sacerdote, Melquisedeque, do templo celestial, nós somos sacerdotes também com ele. Porque ele nos limpou com seu sangue, nos redimiu com seu sangue e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 8, e Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Nessas 3 escrituras de Apocalipse que lhes dei, Cristo diz que nos redimiu com seu sangue e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes e nos ensina que reinaremos com ele. E diz que reinaremos com ele por 1000 anos. E isso é como reis e como sacerdotes. E agora,
Isto no espiritual está se cumprindo, mas fisicamente, no literal, também se cumprirá. E durante o reino milenial, estaremos como reis e sacerdotes, no glorioso reino milenial de Jesus Cristo, nosso Salvador. E porquanto Ele também é o juiz de toda a terra, nós, com Ele, também herdamos essa posição. Diz a Escritura de São Paulo: não sabem vocês que os santos julgarão o mundo e também julgarão os anjos caídos? Assim que somos juízes com Ele. Por isso, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, diz que foram postos tronos. E vi tronos. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E quem são os que julgam? Os juízes. E aí vamos deixar quietinho. Agora vejam, ao que Cristo é herdeiro, nós somos herdeiros também. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. 14 até o 25. Por aí nos fala também da manifestação dos filhos de Deus, a qual a criação completa geme por essa manifestação dos filhos de Deus, que é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que é a adoção, ou seja, a redenção do corpo. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, para todos terem corpos eternos e estarem como reis e como sacerdotes e como juízes. E agora estaremos e com um corpo eterno, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estarão perfeitos à imagem e semelhança de Cristo, todos os que reinarão com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. E vejam vocês, nesse reino teremos as três posições mais importantes, junto com Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas porquanto Ele é a cabeça, Ele é o sumo sacerdote, nós sacerdotes com Ele. Não da ordem terrena de Levi. E ele também não é da ordem terrena de Levi, nem descendente do sumo sacerdote Arão, mas sendo Melquisedeque, portanto, da ordem de Melquisedeque é que Cristo é sumo sacerdote. Portanto, não ministrou no templo terreno, levando ao lugar santíssimo seu sangue, mas que ministrou no templo celestial, levando seu sangue ao lugar santíssimo para fazer intercessão por todos nós. Como fazia o sumo sacerdote terreno da descendência de Arão, no dia 10 do 7º mês de cada ano, para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E para a reconciliação do Israel celestial, de todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, o sumo sacerdote Melquisedeque veio à terra, realizou o sacrifício pelo pecado, para a expiação, para a nossa reconciliação, e depois subiu ao céu, entrou no lugar santíssimo do templo celestial e colocou seu sangue sobre o propiciatório, que é o trono de Deus, o assento de misericórdia, que estava representado no propiciatório do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora vejam vocês, é no céu onde o sumo sacerdote Melquisedeque esteve intercedendo por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E essas pessoas são o Israel celestial. São a descendência celestial de Abraão. Pois pela fé em Cristo, somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão.
la bendición de a Abraham bênção de Abraão pasaría a los passaria aos gentios e passaria a todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, por meio da pregação do Evangelho, ao receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo e assim obter um novo nascimento. Porque a bênção de Abraão e essa primogenitura, bênção da primogenitura, a primogenitura é o Espírito Santo. E agora vejam vocês, os primogênitos escritos do céu no livro da vida do Cordeiro, dos quais São Paulo nos fala em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23, são as pessoas pelas quais Cristo esteve fazendo intercessão no céu, desde que subiu ao céu. E agora, Cristo, porquanto nos redimiu com seu sangue, nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes, como primogênitos, e ao ser os primogênitos de Deus escritos no céu, porquanto todos os primogênitos são de Deus, pertencem a Deus, porquanto ele no Egito, para salvar a vida dos primogênitos, ordenou a Moisés o sacrifício de um cordeiro pascual. Cada família tomava um cordeiro no dia 10 e o teria durante esse dia um cordeiro de um ano. E o estudariam, veriam que não tivesse defeito e depois, no dia correto, o sacrificariam. Seu sangue o colocariam sobre o batente e umbrais das portas dos seus lares, e depois o cordeiro assariam e o colocariam dentro do lar e o comeriam durante a noite da Páscoa. Mas na véspera da Páscoa era que morria o cordeiro, à tarde. E com o sangue do cordeiro aplicado no batente e umbrais dos lares, os primogênitos que estavam nesses lares estavam seguros, porque a morte não podia entrar nesses lares, mas depois a morte entraria a todos os lares egípcios onde não tinham a revelação divina desse cordeiro pascual. E assim acontece com as pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador. Não receberam a revelação do Cordeiro Pascual, morrendo para a preservação da vida, para a pessoa poder viver eternamente. E agora os egípcios, porquanto não tinham essa revelação, e os egípcios representam o mundo, encontramos que os primogênitos dos egípcios morreram, começando desde o filho do faraó. Mas os primogênitos do povo hebreu, os primogênitos dos hebreus, não morreram. Por que não morreram os primogênitos dos hebreus? Porque o sangue do Cordeiro Pascual estava aplicado nos seus lares. E isso garantiu a eles a vida. Agora, isto é um mistério grande. Aí, vejam, Deus disse, todos os primogênitos são meus. Por quê? Porque foi Ele quem salvou os primogênitos. E agora, todo primogênito nascido de seres humanos ou de animais pertencem a Deus. E quando correspondeu a Moisés, por ordem divina, dar os primogênitos a Arão para que servissem a Deus na casa de Deus. Vejam, os primogênitos eram de todas as tribos dos filhos de Israel. E vamos ver
lo que sucedió. o que aconteceu. Esto es muy importante porque el Isso pueblo é muito hebreo importante porque o povo hebreu a la iglesia tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tipifica os primogênitos escritos no céu no livro da vida del Cordero. do Cordeiro. Tenemos Portanto, temos ver que ver com una visión uma visão profética profética la vida del a pueblo vida do povo hebreo. hebreu. En Números capítulo Em 3, Números, verso 9, vamos a ver capítulo lo que encontramos. 3, versículo 9, vamos ver o que encontramos aí. Diz, Capítulo 13. capítulo Vamos 3, a comenzar en el verso vamos começar no 5. versículo 5. Diz, Diz, e Jehová habló a Moisés, disse o Senhor a Moisés, haz que se acerque faze chegar la tribu de Leví, a tribo de Levi y hazla estar e delante põe-na del sacerdote diante de Arão, para que o sacerdote, para que o sirvam. y desempeñen el cargo Cumprirão eles os seus deveres, y el encargo de toda la congregación e os de todo o povo, de delante del tabernáculo de diante reunión da tenda para da servir congregação el para ministerio ministrar del tabernáculo. no tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del Terão tabernáculo de cuidado reunión de todos os y todos los utensílios da tenda da y todo congregação, lo encargado a ellos cumprindo por los as hijos de Israel, obrigações y dos filhos de ministren Israel el servicio ao ministrarem no del tabernáculo. Y darás los levitas Darás os levitas a Arão e a seus filhos, le son enteramente dados de entre los e a hijos de seus Israel. filhos dentre os filhos de Israel lhes são dados. Constituirás a Aarón y a sus hijos Mas a Arão e para a que seus ejerzan filhos su ordenarás sacerdocio. que guardem Y el o extraño seu sacerdócio, que se acercare e o estranho morirá. que nele tomar parte será morto. Disse o Senhor a Moisés, eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Ou seja, que todos os primogênitos estão representados em quem? Nos levitas. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues Que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas são meus. Por quê? Ocupam o lugar dos primogênitos. porque mío es todo Pois todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, así de hombres tanto de homens como de animais. Míos Eles serán. são meus. Yo, Jehová. Eu sou o Senhor. Esa es la firma. Essa é a assinatura. Esa es la firma. Essa é a assinatura de quem fala. Y ahora podemos E ver agora podemos ver a quienes representan los levitas. a quem os Representan a levitas los representam. Representam os primogênitos que foram librados de la muerte livrados da morte pelo sangue del Cordero do Pascual. Cordeiro Pascual. E agora, Los levitas os levitas, olhando para trás, para o passado, representam os primogênitos que foram livrados da morte e, portanto, porquanto todo primogênito pertence a Deus, agora representam todos os primogênitos, mas olhando para o futuro, com uma visão profética, representam os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora vejam vocês o porquê. Os primogênitos escritos no céu desde antes da fundação do mundo, que são os que viriam à terra em carne humana e fariam contato com Cristo a vida eterna, ao escutar a pregação do Evangelho, receberiam a Cristo como seu Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam seu Espírito Santo e assim obteriam um novo nascimento. E assim teriam o sangue do Cordeiro aplicado. E esse sangue estaria aplicado na porta e batente do coração de cada um desses primogênitos e também na porta da casa onde eles estariam.
¿Dónde vamos a juntar E agora, todos onde los vão primogénitos juntar todos os escritos primogênitos escritos no céu? Em que casa? Pois na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é o sangue que está aplicado nessa casa, colocado nessa casa. Não há sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Para a preservação da nossa vida, para que possamos viver eternamente. Não tenhamos que morrer, mas que vivamos por toda a eternidade. E agora todos esses primogênitos escritos no céu, de quem são? De Deus. E agora são reis e sacerdotes. Vejam vocês, os primogênitos lá representavam os primogênitos do céu e os levitas que vieram ser colocados no lugar dos primogênitos, pois representavam também os primogênitos do céu. E por isso, os levitas se tornaram sacerdotes. Agora, podemos ver sob o pacto antigo, a ordem sacerdotal levítica, da qual Arão era o sumo sacerdote e Moisés era o profeta dessa dispensação da lei, o qual também era da tribo de Levi. E agora, sob o novo pacto, tudo o que vimos no pacto antigo, o vemos sob o novo pacto atualizado, sob melhores promessas e sob um sangue perfeito e um sacrifício perfeito, o sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora Deus não aceita outro sacrifício nem outro sangue que não seja o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que encontramos que tudo operou em tal forma que já nem o povo hebreu tem sacrifícios pelo pecado, porque não tem templo e não tem todas as coisas que em tempos antigos tinha sob o pacto da lei para realizar esses sacrifícios. E agora, o que Deus disse por meio dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas, que ele estabeleceria um novo pacto, é o que ele esteve fazendo. Um novo pacto sob o sangue do novo pacto, que é o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Deus disse que colocaria por pacto o Messias. E agora, o Messias é ou está posto por pacto. E isso é sob o novo pacto. Sob o novo pacto, encontramos que agora não é um animalzinho, mas uma pessoa, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e seu sangue derramado na cruz do Calvário. Podemos ver que é algo grande e maravilhoso que Deus fez ao estabelecer um novo pacto com o ser humano. E sob esse novo pacto, encontramos que as bênçãos alcançam hebreus e gentios. E Deus vai criando um povo redimido pelo sangue de Cristo, que é o Israel celestial. É quem tem as primícias do Espírito. É o povo que tem a primogenitura. E é o povo que tem a promessa de uma transformação física para terem corpos eternos. Todas essas bênçãos estão sob o novo pacto, sob o sangue de Jesus Cristo, o sangue
del nuevo pacto. do novo pacto. Y ahora vean lo que sucede cuando se predica el evangelio y las personas E agora reciben a veja o que Cristo como acontece su quando se Salvador prega o evangelho e as y lavan sus pessoas pecados en la recebem sangre Cristo de como seu Cristo, Salvador e lavam y seus reciben su pecados no Espíritu sangue de Santo. Cristo Entran e recebem seu bajo Espírito un Santo. nuevo pacto Entram sob um novo establecido por pacto Dios, estabelecido del por cual Deus, o qual Deus habló falou en el Antiguo no Antigo Testamento que estabeleceria com el pueblo o hebreo. povo hebreu. Y E a esse entrarían pacto también entrariam também gentiles. gentios. Ahora podemos ver Agora podemos ver que que é um grande, mistério pero ese grande, mas ha esse estado mistério siendo esteve dado sendo a conocer. revelado. Y ahora, E agora, vendo que bajo ese nuevo pacto, sob esse novo pacto, hemos sido colocados fomos como colocados como sacerdotes de de nuevo orden uma sacerdotal, nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem sacerdotal celestial do templo que está no céu, para o reino milenial com a vinda do reino e estabelecimento do reino de Deus na terra, a ordem sacerdotal, eso es el orden religioso con todo lo que conlleva un orden religioso, isso é a ordem el sacerdocio, religiosa, com tudo que envolve uma ordem religiosa, o sacerdócio, a adoração, a pregação, a administração de todas as coisas espirituais ou religiosas, correspondem à ordem de Melquisedeque. E, consequentemente, os da ordem de Melquisedeque são os que administrarão com Cristo, que é o sumo sacerdote Melquisedeque. Administrarão as coisas espirituais, as coisas religiosas, durante o reino milenial e por toda a eternidade. Uma nova ordem religiosa com uma nova ordem sacerdotal. E também uma nova ordem política com tudo o que envolve um governo, um reino. Será uma nova ordem política, a qual será a teocracia, onde Deus estará governando neste planeta Terra. Pois o reino de Deus estará estabelecido neste planeta Terra, e Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Filho do Homem, Filho de Davi, se sentará no trono de Davi e governará sobre as 12 tribos de Israel e sobre todas as nações. Mas vejam vocês, Cristo prometeu aos seus discípulos que se sentariam em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. São colocados como juízes para julgar as 12 tribos de Israel. E são colocados sobre tronos, portanto são reis também. E agora são também sacerdotes, pois São Paulo nos diz, e São Pedro, que pertencemos a uma ordem sacerdotal. Vamos ver São Pedro, o que nos diz, onde tínhamos começado a ler, diz, capítulo 2, versículo 4 de 1 de Pedro. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E por que por meio de Jesus Cristo? Porque Ele é o sumo sacerdote. Pois na Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina.
y piedra de tropiezo, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. porque tropiezan en la Tropeçam palabra, porque são siendo desobedientes à palavra, a lo cual para o que fueron também también foram destinados. destinados. Mas vós Sois a geração escogida, eleita, real, o sacerdócio real, nación, a nação santa, pueblo o povo adquirido adquirido, por Dios, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é cada membro da igreja de Jesus Cristo. Pertence ao sacerdócio real, à realeza do sacerdócio. Não um sacerdócio temporário, não um sacerdócio que passa, mas um sacerdócio que permanece para toda a eternidade. E agora vejam vocês e todos nós pertencemos à realeza sacerdotal. Ser um descendente de Arão era uma honra muito grande. Era pertencer à realeza sacerdotal do sumo sacerdócio. E agora pertencer à realeza sacerdotal celestial, isso é ser um descendente do sumo sacerdote Melquisedeque, o qual é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora veja o grão de trigo que foi semeado em terra, o qual é Cristo, o Filho do homem, ia se reproduzir. Se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Muitos filhos e filhos de Deus, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E se ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, nós somos sacerdotes com ele, porque somos seus filhos. E vejam como a ordem sacerdotal celestial, a ordem de Melquisedeque, vem à nossa vista através da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam a descendência do sumo sacerdote Melquisedeque. Estiveram nascendo aos milhares ou milhões, de era em era, para ministrar durante o reino milenial aqui na terra, com Cristo, nosso Salvador, o qual é o sumo sacerdote Melquisedeque. Vamos continuar lendo. Diz: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O ensinamento para o reino milenial religioso será administrado por Cristo e sua igreja, por essa ordem sacerdotal celestial, que será implantada aqui na terra, porque nesta terra estará estabelecido o reino de Deus. Portanto, as coisas do reino de Deus estarão estabelecidas aqui na terra. E a parte política, a política do reino de Deus, vejam vocês, é a teocracia. Com a teocracia será governado o povo hebreu e todas as nações. E assim virá a bênção para esse glorioso reino milenial, onde todos nós estaremos como reis e sacerdotes. Assim que não nos lamentamos, não protestamos, nem nos aborrecemos com Deus, se somos pobres ou somos ricos, aqui nessa terra. Porque isso é temporário. O que é eterno é o que nós somos no reino de Jesus Cristo. E aí somos reis e somos sacerdotes. E somos juízes também. Vejam, por meio dos juízes, Deus julgava o povo hebreu, os libertava
quando ficavam oprimidos e ficavam como servos de outras nações, e, por meio desses jueces, por meio desses juízes, ele também los governaba. os governava. Deus reinava através desses juízes sobre o povo hebreu. Por isso é que quando o povo hebreu pediu a Samuel um rei, Samuel ficou muito triste e Samuel se aborreceu muito. Mas Deus disse: não rejeitaram a ti, não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Assim, Deus disse a Samuel. Vamos ver onde foi que isso aconteceu. Em 1 de Samuel, capítulo 12, vamos ver. Mas primeiro vamos... Aí foi onde já foi eleito o rei Saul. Mas vamos ler o capítulo 8. Diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Samuel também, sendo um dos juízes, julgava Israel, e era Deus julgando através de Samuel, e governando, reinando através de Samuel. E Samuel também oferecia os sacrifícios a Deus, portanto ministrava como sacerdote também. Recordem que Samuel foi criado na casa do sumo sacerdote Eli, porque sua mãe, Ana, tinha orado a Deus para ter um filho, pois ela era estéril. E ela e seu marido não puderam ter um filho e pediu a Deus ter um filho, que se desse esse filho, ela o dedicaria a Deus. E ela dedicaria a Deus e foi orar uma ocasião no templo, o sumo sacerdote a viu orando e creu que estava embriagada. E falou como se ela estivesse embriagada. Mas disse: meu senhor, não estou embriagada. Mas o que me acontece é isso, isso e isso. Era estéril, não pôde ter um filho. E ela estava orando a Deus por este filho, com toda a sua alma orava a Deus e chorava diante de Deus. E prometeu a Deus que o daria para a sua obra se lhe concedesse esse filho. O sumo sacerdote, ao escutá-la, disse: que Deus te conceda teu desejo. Algo assim, umas palavras assim. E no próximo ano, ela veio com o menino e o entregou ao sumo sacerdote e disse: este é o filho pelo qual eu orava e chorava diante de Deus e me concedeu. E eu prometi que o entregaria a ele para seu serviço. Portanto, trago a ti. Ao sumo sacerdote. Para quê? Para que estivesse na casa de Deus servindo a Deus. E assim foi. Ou seja, que foi um filho dado por Deus para um propósito divino. Foi pedido para que servisse a Deus. Que todo filho e filha de Deus, quando se casam, peçam a Deus terem filhos, que Deus lhe dê filhos e digam: Senhor, me dê um filho ou uma filha, me dê filhos, e eu os dedicarei a ti para que sirvam a ti.
os colocarei sob teu ensinamento, para que sejam instrumentos teus em tua obra. E mesmo que não os levem assim para que fiquem no templo, que mantenham, mas que se mantenham os ensinando e os mantenham trabalhando na obra do Senhor, essa é a maior bênção para os pais, que seus filhos sirvam a Deus e trabalhem na obra de Deus. E essa bênção a obteve esta senhora e serva de Deus, Ana, quando Deus concedeu este filho chamado Samuel, o qual todos os dias da sua vida serviu a Deus. Até desde menino. Esse é um privilégio muito grande para um homem de Deus. Desde criança, está servindo a Deus. Agora, veja o que aconteceu. Ele colocou os seus filhos para trabalharem na obra de Deus, Samuel, quando já tinha envelhecido. Porque é que toda pessoa deseja que seus filhos sejam seus sucessores e continuem trabalhando na obra de Deus. Assim também é nos negócios. Quando uma pessoa tem negócios e seu negócio é bom e prospera, pois deseja que seus filhos trabalhem também para que depois eles sejam os que fiquem no negócio. E assim, os pais, quando se aposentem, quando chegarem a certa idade, podem se aposentar, mas que os filhos fiquem à frente do negócio. E agora vejam, Samuel colocou seus filhos como juízes no meio do povo hebreu. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constituí-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe. Agora um rei para que nos julgue, ou seja, um rei que também seja juiz. Um rei que nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. E como Deus estava reinando sobre eles? Por meio de Samuel, porque por meio dos juízes que ele levantava no meio do povo hebreu, Deus se manifestava e governava, reinava sobre o povo hebreu e julgava. E também, vejam vocês, através de Samuel encontramos o ministério no qual ele oferecia a Deus sacrifícios, como o tinha feito também o profeta Moisés. Agora, esta forma dos juízes estabelecidos no meio do povo hebreu é a ordem teocrática, e por isso quando perguntam os discípulos a Jesus: nós deixamos tudo, deixamos casa, deixamos a família também, esposa, filhos, o que nós teremos? Ou seja, o que teremos em teu reino? Cristo disse:
sentar-se vocês sobre 12 tronos. vão sentar-se sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a teocracia sendo estabelecida. O reino milenial de Cristo é um reino teocrático e pela eternidade. O reino de Deus será um reino teocrático. E agora nos fala a todos os escolhidos e nos diz que somos reis e sacerdotes e vamos reinar com Ele. E somos juízes também. Isso é a ordem teocrática para ser estabelecida na terra, nesse reino milenial de Cristo, onde haverá uma nova ordem sacerdotal, uma nova ordem religiosa, haverá uma nova ordem política. Essa será a teocracia. E haverá uma nova ordem de justiça. Será Cristo o juiz de toda a terra, e sua igreja, seus escolhidos juízes com ele. E essa é a corte suprema para o reino milenial. É a realeza do poder judiciário, a realeza do reino também, do reino teocrático, e é a realeza do sacerdócio, da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Essa realeza pertencem quem? Todos vocês e eu também. Ele nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes e reinaremos com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. Agora vejam como Cristo está criando toda a sua ordem que Ele estabelecerá, como Ele está criando essa nova ordem sacerdotal, ou seja, está materializando em seres humanos e como está preparando também a parte de governo desse reino. Ou seja, que, vejam vocês, no reino dos gentios, nos lugares ou países democráticos, se elege o presidente, os governadores e os prefeitos por meio do voto popular. Mas na teocracia, que é o reino messiânico para ser estabelecido na terra, a eleição se obtém da parte de Deus. Ele é quem elege. Jesus Cristo é o rei desse reino milenial, eleito por Deus. E nós, reis e sacerdotes, eleitos por Deus para esse reino. Essa é a escolha, a eleição de Deus. E que bom que é assim. Graças a Deus que Ele é quem nos elegeu e nos chamou e nos limpou de nossos pecados com seu sangue e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. E assim, a ordem celestial estará estabelecida neste planeta Terra no reino milenial. Viram simples que é tudo? E a essa ordem celestial pertencem vocês e eu também. Por isso, não nos preocupamos se somos pobres, ou ricos, ou da classe média, aqui na Terra. No reino milenial, todos vocês e eu também já somos, porque fomos eleitos por Deus para essa posição. Somos da realeza. E todos vocês
Antes pensavam, que bom seria se eu fosse filho de um rei. Pois vejam, esse sentimento que vocês tinham não era tanto por ser filho de um rei terreno, era o sentimento da alma, porque nosso Pai Celestial é o Rei dos céus e da terra, e já havia esse sentimento aqui em nossa alma. E agora podemos dizer, somos filhos e filhas de um rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. E pertencemos a esse reino. Ainda nossas mentes finitas não podem compreender o que a mente infinita de Deus pensou e elegeu assim para todos nós. Mas, quando tivermos um novo corpo, então compreenderemos completamente toda essa bênção tão grande que Ele elegeu e escolheu para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. A escolha de Deus, ou seja, a eleição de Deus. Viram que boa é a eleição de Deus? E agora podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares eleitosos e grande é a herança que nos correspondeu. Por isso é que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, porque pertencemos à realeza celestial. Pertencemos a essa realeza do céu. E por isso somos herdeiros com Jesus Cristo e co-herdeiros com Ele. Não pode ser uma pessoa herdeira de um pai, de uma pessoa, se não for filho da pessoa. Os herdeiros são os filhos. E agora, os herdeiros de Deus, quem são? Os filhos e filhas de Deus. E por isso são os que serão adotados também, já têm o espírito de adoção. Receber o Espírito Santo, portanto, tem o corpo teofânico da sexta dimensão, as primícias, e receberemos a plenitude ao obter o corpo eterno e glorificado, e então seremos plenamente iguais a Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E então estaremos fisicamente vestidos como reis também. E essa é a escolha, a eleição de quem? Cristo disse, não escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. Eleitos desde antes da fundação do mundo. E nós dizemos, boa eleição fez Jesus Cristo para nós e conosco. Graças a Deus pela eleição que fez de nós e conosco para a vida eterna, para estar com Ele, como reis e sacerdotes reinando com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente conosco o reverendo Tirso Ramiro Girão Pinson para finalizar nossa parte. Ele passará ao reverendo Miguel Bermudes Marim e assim concluiremos nesta noite, e já no domingo
en la mañana, pela manhã, luego de medio e trabajo, depois estaré do nuevamente meio-dia em con diante, ustedes estarei novamente com vocês para los temas que están os temas que estão estabelecidos para o domingo, que são... Miguel me coloca por aqui uns temas que... Bendito que vem no nome do Senhor. Esse é o da manhã, e o segundo é a casa cheia do perfume de Deus. Ore muito para que Deus me ajude. Viram nestes temas, pois, são temas muito importantes. Neste de hoje, vimos que parecia simples, mas viram tudo o que há? E ainda não disse muitas das coisas que podiam ser ditas, mas o tempo, pois, acabou. Mas há muitas coisas aí muito importantes, as quais no reino milenial estarão manifestadas. Mas não se preocupem, fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Portanto, Deus estará operando tudo a favor do que Ele elegeu para que se materialize tudo o que Ele determinou para cada um de nós. Assim que tudo operará para quê? Para bem de quem? De nós. Para bem daqueles aos quais Deus elegeu. E isso é a escolha de quem? De Deus. Quem pode dizer a Deus: e por que escolheste essas pessoas e não escolheste umas pessoas de uma nação ou de tal lugar que fossem muito inteligentes? Como Ele elegeu, assim é como deve ser. E Ele elegeu para a sua glória e sua honra. Assim que Ele não tem que agradar ninguém. Ele, o que faz, o faz para a sua glória e sua honra. Assim que nós somos os que o agradamos, caminhando conforme sua palavra, e o glorificando e cantando ao seu nome, e crendo tudo o que Ele disse em sua palavra, e tudo o que Ele continua nos falando neste tempo final.